Aleluia. Ainda em Atos 4, se você ainda está com a Bíblia aberta, se não, volte lá em Atos capítulo 4. Eu quero ler o versículo 11 e 12 com você nesta manhã. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Vai aparecer aqui no telão também. Diz assim, olha: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Vamos ler juntos esse versículo aqui, você pode ler comigo? No 3, 1, 2, 3. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Feche os olhos. Senhor, obrigado pela tua presença aqui nesta manhã. Obrigado por aquilo, Senhor, que tu já tens falado, ministrado ao nosso coração. Mas obrigado porque sabemos que seremos alimentados por meio do teu Espírito. Abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, abra a nossa compreensão, e que a tua palavra tenha livre curso entre nós, gerando milagres, gerando transformação, vida abundante, renovo, vigor espiritual. Senhor, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Meus irmãos, o contexto direto aqui desse capítulo nos informa que Pedro e João, eles são levados no sinédrio, eles são levados diante dos anciãos, escribas, sumos sacerdotes da época. Isso acontece porque no capítulo anterior, quando eles estão indo ao templo, mais ou menos a hora da oração, ali na porta chamada Formosa, tem um homem paralítico ali, tem um homem necessitado que está pedindo esmolas. E quando ele pede esmolas para Pedro e João, Pedro vira para ele e fala assim, olha para mim. Aí ele olha para Pedro e diz assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o texto diz que o que acontece com aquele paralítico, de repente as sensações voltam na perna daquele homem, ele levanta, ele começa a andar, ele começa a pular, ele começa a saltar, e ele começa a glorificar o nome de Jesus. E isso gera um grande reboliço ali, porque era um homem que há muitos anos se encontrava naquela situação, era um homem conhecido de todos sabiam que ele ficava ali naquela porta, pedindo esmola, que ele tinha aquele problema, aquela paralisia. Então aquele testemunho, ele é impactante, aquele sinal é impactante. O reboliço acontece, vem os ciúmes dos escribas, dos sacerdotes, dos saduceus, e eles estão querendo descobrir o que aconteceu, o que foi. Alguém diz, olha, foi o tal de Pedro e João aí, falou algo e curou esse homem. Então agora Pedro e João são presos, e eles são colocados ali diante do sinédrio. E eu gosto demais dessa passagem, porque ela é interessantíssima, porque é o mesmo lugar que Jesus foi colocado antes de ser crucificado, foi acusado pelos anciãos, sacerdotes, sumos sacerdotes, etc. E é o lugar que Jesus estava dentro e Pedro estava do lado de fora. Não sei se você lembra lá, aquecendo uma fogueira, e Pedro, por causa do medo da morte, por causa da iminência da morte de Jesus e o medo dele morrer também, ele nega Jesus durante 3 vezes, o galo canta. Mas agora, Pedro está do lado de dentro. O que mudou com Pedro? Mudou que o Espírito Santo veio sobre ele e lhe capacitou, lhe deu poder, lhe deu autoridade. Agora ele está do lado de dentro e ele não está negando Jesus, pelo contrário, agora está declarando, olha, não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Aleluia, esse Jesus de Nazaré que vocês desprezaram, que vocês crucificaram, que vocês mataram, este é a pedra angular, é aquele pelo qual Deus escolheu para trazer a salvação à humanidade. O que muda com Pedro também, além do revestimento
do Espírito Santo é que Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. O texto do capítulo 4 aí, os primeiros versículos dizem que o que estava incomodando os sacerdotes, os escribas, os saduceus, é porque Pedro e João estavam pregando a ressurreição. Eles estavam dizendo: olha, Jesus morreu, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, se lá atrás, quando Pedro está se aquecendo na fogueira, apavorado pela morte, ele nega Jesus, agora nem a morte pode apavorar o discípulo, porque ele sabe que em Jesus existe ressurreição e vida eterna. Aleluia! Então ele está testemunhando dentro desse sinédrio o que Jesus fez, o que Jesus operou, o que Jesus realizou. Só que aí é interessante que a pergunta que eles fazem para Pedro, no verso 7 é o seguinte: colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Perceba que eles estão dizendo o seguinte: sobre qual autoridade? No nome de quem vocês estão fazendo? Sob o nome de quem? Porque poder, ou em qual nome vocês fizeram isso? Eles estão procurando quem é a fonte de autoridade, Pedro e João. Quem mandou eles fazer o que eles estão fazendo? Sobre qual autoridade eles estão fazendo o que estão fazendo? Sobre debaixo de qual mestre eles estão ensinando o que eles estão ensinando? O nome de alguém que eles estão perguntando, quer dizer, a chancela pelo qual eles realizavam algo. Era comum os discípulos serem enviados pelos seus mestres, e sob o nome do mestre eles faziam o que deveriam fazer. E aí nós sabemos e lemos lá em Mateus 28, 18 ao 20, que Jesus, se aproximando deles, disse o seguinte: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão, ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o que Pedro vai responder a eles no verso 10 é o seguinte: saibam, senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Pedro e João então respondem claramente, sem se intimidar: nós estamos ensinando, nós estamos manifestando cura, nós estamos operando no nome de Jesus Cristo de Nazaré. No nome de Jesus que nós temos autoridade para falar, é no nome de Jesus que esse homem foi curado, é pelo nome de Jesus, é pela autoridade, pelo poder que há no nome de Jesus que está acontecendo o que está acontecendo diante dos olhos de vocês. E aí vem a famosa declaração aqui do versículo 12, que pode ser considerado o clímax desse capítulo e que tem a ver com a mensagem do Evangelho, com a mensagem da Bíblia. Ele diz assim no verso 12: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu quero me ater um pouquinho nesse versículo aqui com vocês nesta manhã. Primeiro, queridos, esse versículo deixa claro para nós a exclusividade da salvação em Cristo Jesus. A exclusividade da salvação em Cristo Jesus. Olha só como Pedro ele é enfático ao afirmar, ele diz assim: olha, em nenhum outro nome. O que ele está dizendo é o seguinte: não existe outra opção de salvação. Não existe outro nome pela qual possamos ser salvos. Não existe outra pessoa que consiga intermediar entre o homem e Deus. Não existe outro caminho, não existe outra crença,
não existe outra possibilidade senão o nome de Jesus Cristo. Lá em João 14,6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Meus irmãos, a Bíblia, ela é enfática ao afirmar que Jesus, ele é o único caminho que leva a Deus. Ele é o único meio pelo qual nós somos salvos. Ele é a única forma pelo qual nós temos condições de resolver a nossa vida. Só há salvação em Cristo Jesus. O homem era inimigo de Deus, mas Jesus, homem, ele se manifestou, ele viveu entre nós, ele morreu por nós na cruz, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo, e é somente nele que nós somos salvos, é somente através dele que nós temos a salvação. Não existe outro caminho senão Jesus para ser salvo. E é interessante como o contexto, a Bíblia, ela é como se fosse uma pintura, não existe ali um personagem isolado, o contexto faz parte dessa pintura, para que você possa compreendê-la plenamente. Então lembre no capítulo anterior, quando Pedro e João estão entrando no templo, e ali há um homem paralítico, ali há um homem necessitado, ali há um homem problemático, e nós sabemos culturalmente que o problema desse homem não era só da paralisia, mas havia toda uma crença que aprisionava esse homem. Esse homem, além de ser paralítico, segundo a crença judaica, ele era amaldiçoado por Deus, ele era castigado por Deus. Então, por causa disso, ele não podia entrar no templo. Por causa disso, ele não tinha acesso a Deus, ele não podia se relacionar com Deus, ele não podia se relacionar com o Senhor, ele não tinha acesso aos meios de salvação da religião judaica, ele não tinha como fazer os seus sacrifícios, ele não tinha como apresentar sua oferta, ele não tinha como apresentar sua adoração, ele não tinha como frequentar uma escola rabínica. A vida dele estava sentenciada àquela maldição, aquele problema que externamente se mostrava no físico da paralisia, mas que envolvia também o problema da alma, do espírito, de alguém que está separado de Deus, longe de Deus. E quando Pedro e João estão entrando ali naquele templo, eles olham, aquele homem está com uma esperança, ele está, para aquele homem, o caminho dele de salvação daquele dia é uma esmola. O caminho dele de salvação daquele dia tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o recurso. Quantas vezes nós nos pegamos assim? Nós achamos que a solução para algum problema que estamos vivendo é o dinheiro. Nós achamos que o dinheiro pode resolver aquela conta, o dinheiro pode resolver a questão da saúde, pagando aquele médico, o dinheiro pode resolver a questão da gente não estar encaixado com outros, se nós tivermos uma roupa melhor, tivermos um celular do último ano, tivermos as coisas adequadas para que nós possamos ser considerados e encaixados na sociedade. Mas quando Pedro e João olham para aquele homem, eles dizem claramente: olha, nós não temos prata nem ouro. Mas em outras palavras, o que eles estão dizendo é o seguinte: mas não é isso também que resolve o seu problema, não é isso que resolve a sua vida. A prata e o ouro para aquele homem seria um paliativo, resolveria o problema do hoje, mas amanhã ele tinha que voltar para a porta do templo, tinha que voltar a pedir esmola, tinha que voltar a mendigar. Preste atenção, quantas coisas resolvem só o hoje. Tem coisas que às vezes resolvem o teu problema de agora. Você espareceu, tirou férias, espareceu, resolveu o problema de hoje, mas os problemas de amanhã continuam lá. Quantas coisas resolvem situações do momento, mas o que
Pedro e João dizem para aquele homem o seguinte: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Presta atenção, Jesus é aquele que resolve o problema definitivamente. Jesus não só restaura a saúde daquele homem, mas restaura, salva aquele homem do pecado, da maldição, da condenação, da separação com Deus, porque Jesus é o único caminho que leva a Deus. Não era o templo que levava a Deus, não era o recurso que levava a Deus, não era a religião que levava a Deus, mas Jesus é o caminho que nos leva de volta ao Senhor. Meus irmãos, você não está aqui nessa manhã para buscar apenas um paliativo para hoje, a buscar uma palavra que te resolva o dilema do hoje, buscar uma palavra que te resolva as aflições do tempo presente. Você está aqui no lugar onde nós anunciamos a pedra angular, aquele que é a base, aquele que é o fundamento, aquele que toca na raiz, e a partir da raiz ele resolve todos os problemas. Ele nos salva da condenação, ele nos salva do mal, ele é o único caminho que nos restaura a Deus. O seu nome é Jesus, e há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Jesus, ele é poderoso. O que Jesus fez, o que Jesus realizou, ele fez por nós, e o seu nome tem poder para gerar transformação, para gerar mudança, para mudar a realidade dos acontecimentos. Jesus é aquele que não trata o sintoma, Jesus é aquele que não trata a superfície, mas Jesus é aquele que vai lá na raiz do problema, vai lá no âmago do nosso ser, vai lá no profundo da nossa alma, e Ele sabe qual é a realidade que nós estamos vivendo e passando, e Ele veio para nos salvar. Não existe outro. O texto diz: não há nenhum outro nome dado entre os homens, debaixo dos céus. O que o texto está dizendo, o que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, em todo o cosmo criado, em tudo que existe, não há um nome, não há outro nome, senão o nome de Jesus. O nome de Jesus. Ah, mas eu pensei que tal coisa poderia me resolver. Se eu tivesse o contato de tal pessoa, se eu tivesse o recurso, se eu tivesse a condição, se eu conseguisse resolver dessa forma, dessa outra. Às vezes até projetamos nos próprios líderes religiosos. Eu achei que o pastor ia resolver esse problema para mim, ele ia conseguir falar com a esposa, eu ia conseguir fazer aquilo. Eu achei que o meu líder de Gessel, eu achei que aquilo outro. Meus irmãos, não há outro nome. Não há outro nome. E é interessante que os sacerdotes, eles perguntam para Pedro e João: no nome de quem vocês estão fazendo? Em certo sentido, eles também sabem que não é deles próprios que eles estão fazendo, mas há uma autoridade maior, há uma autoridade superior chancelando aquilo que eles estavam fazendo. Meus irmãos, nós somos apenas agentes do reino de Deus, mas o nome que é acima de todos os nomes é o nome de Jesus. Fuja de lugar, fuja de ambientes em que a pessoa coloca o seu nome acima do nome de Jesus, que a pessoa toma para si a realização de milagres, toma para si a liberação de palavras proféticas, porque não existe nenhum outro nome, senão o nome de Jesus, que é poderoso para libertar, para transformar, para mudar realidades, para curar pessoas, para salvar-nos das nossas próprias mazelas, salvar-nos do nosso próprio pecado, salvar-nos da condenação eterna, resolver a nossa inimizade com Deus. O nome de Jesus. Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós vemos que essa autoridade está no nome de Jesus para salvar. Essa salvação, queridos, nesse contexto aqui, ela carrega consigo uma ideia de livramento, de preservação, de resgate. Ela abrange toda a esfera física, mas também uma esfera espiritual. Nós vemos que o resgate espiritual aqui
é o que está em voga, da questão do pecado, o problema do pecado. Para nós hoje, nós conseguimos diferenciar uma coisa da outra às vezes. Nós conseguimos entender o que é uma cura física e o que seria uma questão espiritual. Mas quando aquele homem foi curado, o que eles estão entendendo ali, você precisa entender o contexto da época. O que eles estão entendendo não é só que um homem foi curado fisicamente. Mas lembra que eles acreditavam que esse homem ele era amaldiçoado e por causa disso ele tinha essa condição. Então, o que está acontecendo aqui é um desafio teológico na mente dessas pessoas, desses espectadores. O que eles estão entendendo é que aquele que era amaldiçoado agora não há mais maldição sobre ele. Que aquele que era paralítico por causa do seu distanciamento de Deus, agora ele foi perdoado, resgatado, restaurado. Presta atenção, eu não estou falando que a enfermidade física tem a ver com o pecado, apesar de algumas poder ter a ver. Isso é um assunto para um outro momento. Não estou dizendo isso. Não é essa teologia que nós estamos defendendo, até porque Jesus mesmo trabalha isso com os discípulos, dizendo que uma coisa não tem nada a ver com outra. O que eu estou mostrando para você é qual era o entendimento da época. Então, quando aquele homem ele é curado, e a Bíblia chama de sinal, milagre é uma coisa, sinal é outra. Toda vez que a Bíblia fala de sinal, ela está falando de um milagre que é realizado para testificar que Jesus é o Messias, que Ele é o Salvador. Então, quando esse sinal acontece, o contexto da época, o entendimento que eles têm da época é o seguinte: esse cara estava longe de Deus, ele não tinha acesso para Deus, ele não pode entrar no templo, ele não faz sacrifício nenhum, ele não fez nenhum rito religioso, ele é amaldiçoado, ele era paralítico, mas agora ele está curado. O que eles entendem é o seguinte: ele foi perdoado por Deus, ele foi resgatado, ele foi salvo, ele foi restaurado, ele foi reconstituído, e tudo isso sem passar pelo templo, sem passar pelo sacrifício de animal, sem passar por ofertas ali do templo, sem passar por sacerdote, sem passar por levita, sem passar por o que quer que seja. E ele foi completamente restaurado, e Pedro vai explicar o que acontece aqui. Nenhum outro nome há, senão o nome de Jesus Cristo. Esse homem encontrou o caminho direto para Deus. Você não chega a Deus por meio de religião, você não chega a Deus por meio de sacrifícios, você não chega a Deus por meio do que quer que seja, você chega a Deus por meio do único nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E é interessante que nesse versículo ele já vai nos apresentar claramente que a manifestação dessa graça, eu vou chegar aí, mas antes eu quero que você entenda o que acontece aqui, queridos. A humanidade é como se a humanidade tivesse bebido um veneno, vamos dizer assim, quando ela pecou. E esse veneno ele possui um antídoto específico. E a humanidade ela vive tomando antídotos errados, que não resolve esse veneno. Jesus é o único antídoto suficiente para resolver o problema que esse veneno causou na humanidade. Então não tem a ver com santos, não tem a ver com sacrifício humano, não tem a ver com religiosidade, não tem a ver com a força que nós empenhamos, tem a ver com ingerir Jesus, experimentar Jesus, viver Jesus, ter Jesus na nossa vida, porque Ele é o único suficiente para nos perdoar, purificar, salvar, restaurar e transformar. Amém? E perceba que o versículo vai dizer o seguinte: Ele é o único nome dado entre os homens. Essa expressão dar aqui ela é muito interessante, porque ela nos remete a uma iniciativa divina, e não a uma conquista humana. Jesus ele nos foi dado, Jesus ele nos foi entregue, Jesus deu sua vida por nós, Jesus entregou sua vida por nós. Meus irmãos, o Evangelho tem a ver com uma expressão de graça. Nós não fizemos nada para merecer, nós não tínhamos condições de receber, mas nós recebemos como um presente, com uma dádiva gratuita
gratuita de Deus para com as nossas vidas. Nós às vezes temos muita dificuldade com isso. Nós pensamos que tem que ter a ver com algum mérito nosso, tem que ter a ver com a nossa bondade, tem que ter a ver com o que a gente faz de bom, mas não é esse que é o Evangelho. O Evangelho fala de homens e mulheres como eu e você, iguais a eu e você, melhores do que eu e você, piores do que eu e você, mas falam de pessoas que não têm condições de salvação. Falam de paralíticos espirituais, pessoas que não tinham como se salvar, que não tinham como se resolver, que não tinham como solucionar o seu próprio problema, mas que Deus deu o seu Filho. Deus deu um nome acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tem a ver com um presente que nós recebemos de Deus, um presente da qual nós não merecemos, mas nós recebemos pela graça. Deus nos oferta, Deus nos dá, é um nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Efésios 2, 8, 9, lê-se assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom significa presente, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Colossenses 2,13 diz assim: e a vós também, quando estáveis mortos nos vossos delitos, e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todos os delitos. É Deus quem opera essa obra de salvação, de transformação. É Ele quem nos oferta o seu Filho, é Ele quem nos dá o seu Filho. Foi dado de graça, foi dado sem que a gente fizesse nada em troca, foi dado sem que a gente merecesse, foi dado independente dos nossos feitos, bem feitos e mal feitos. Deus simplesmente nos deu a sua graça, Deus simplesmente nos entregou o seu amor, a sua bondade, a sua benevolência, e por causa disso hoje somos salvos. Hoje somos salvos, hoje temos acesso à salvação. Então esse nome único que nos liga a Deus, essa obra única de salvação, que Jesus morreu na cruz, venceu a morte, ressuscitou, está vivo, e nos dá a chance de nele também ressuscitarmos, dá-nos a chance de nele também sermos transformados, de morrermos com Ele naquela cruz para uma velha vida e ressurgirmos para uma nova vida em Cristo. Esse evangelho de salvação, esse caminho, esse acesso a Deus, ele nos é dado de graça, gratuitamente. Ele nos deu esse nome e nós temos acesso a isso. Olha que interessante o contexto mais uma vez dessa pintura. Ali temos um mendigo, um paralítico, ele está pedindo esmola. Ele está naquela condição mais deplorável que às vezes um ser humano ele pode chegar e se encontrar. Porque apesar da gente ver muitas vezes picaretas por aí aderindo à vida de esmolar, vamos dizer assim, para que um ser humano chegue a essa situação, e o seu orgulho já foi quebrado, sua vaidade já foi embora, sua vergonha já foi exposta, e ele chega num estágio de dependência, de carência, e ele pede ajuda, me ajuda, me dá alguma coisa. E eu não estou me referindo especificamente àqueles que fazem isso sob efeito de entorpecentes, mas eu estou falando, imagine alguém que não é drogado, que não está sob efeito de drogas, chegar em um nível de pedir esmolas. Uma pessoa que seja honesta, direita, uma pessoa que tente ganhar a sua vida, ela chegar a um nível, ela possivelmente já pediu para os amigos e foi recusada, a família já não ajuda mais, ela não tem ninguém por ela, e ela chega numa situação de completa vulnerabilidade, pedindo algo ali, e aí o texto nos coloca um mendigo, paralítico, pedindo a coisa errada, Pedro e João aparecendo no seu caminho e lhe entregando o único caminho, o único capaz de salvar a sua vida. Meus irmãos,
nós estamos representados naquele mendigo. Nós às vezes estamos achando que a solução vem de outras coisas. Nós estamos numa situação deplorável. Nós somos pobres espiritualmente, fracos espiritualmente, paralíticos, incapazes de caminhar, dependentes. E às vezes estamos tentando achar a solução no trabalho, achar a solução no dinheiro, achar a solução num relacionamento emocional, no relacionamento familiar, achar a solução num hobby, achar a solução num vício, quando na verdade o evangelho que nos é apresentado nesta manhã nos declara claramente que só há salvação em um nome, e isso nos é dado, nos é ofertado. Na condição que estamos, nós não temos nada para dar nem oferecer, nós só temos a condição de receber de graça, sem merecer, aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Jesus, mais uma vez, Ele fala ao seu coração, nessa igreja e nessa manhã, Ele fala contigo sobre a importância de você entender que há um único nome, há um único Cristo, há um único Jesus, há um único meio de salvação, que foi dado entre os homens. Isso tem a ver para gentios, para judeus, para todos os povos, foi dado esse nome, é gratuito. Nós temos aquela parábola do grande banquete, que ele vai pelos becos, pelos arredores, ele convida todos, com todas as condições possíveis e sem condições, para fazer parte desse grande banquete. Então nós temos uma mensagem do Evangelho que nos traz uma exclusividade na pessoa de Jesus Cristo. Só Jesus pode salvar, só Jesus pode resolver, só Jesus resolve na raiz do problema, só Jesus transforma a vida de uma pessoa, só Jesus liberta a vida de uma pessoa, só Jesus muda a história de uma pessoa. Presta atenção, às vezes você pode tomar remédio para um monte de coisa, e ele pode aplacar os sintomas, mas Jesus é o único capaz de ir lá e talvez acessar o trauma da tua vida que gera esses sintomas, esses problemas. Às vezes você pode fazer tratamentos e camuflar o problema real, mas Jesus é o único suficiente de ir lá naquele teu órgão defeituoso, problemático, e te dar um novo órgão, restaurar o seu órgão. Às vezes você tenta aplacar a sua fé, a sua vida espiritual com N situações. Você tenta vencer na força do seu braço, você tenta pecar não pecar na sua determinação, você tenta fazer o que é certo na base do posicionamento pessoal, mas é só Jesus quem é capaz de transformar a sua alma, o seu caráter, as deformações que você trouxe do mundo, as deformações que você trouxe da sua infância, da sua história. É só Jesus que pode acessar lá o profundo do nosso ser e nos transformar, nos salvar, nos mudar, nos restaurar. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. Clínicas psicológicas, mentorias ou o que quer que seja, podem nos ajudar a ter uma luz sobre o problema que nós temos. Mas o único capaz de resolver o problema é Jesus, queridos. Não existe nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. E o melhor de tudo é que você não precisa pagar nada. O melhor de tudo é que você não precisa fazer esforço algum. O melhor de tudo é que você não depende das tuas ações, não depende do que você faz, mas tem a ver com o que Ele já fez por você. Não depende com o que você consegue acumular, mas tem a ver com as bênçãos que Ele já liberou sobre a sua vida. É um presente que nos é oferecido de graça, e nós precisamos apenas recebê-lo, aceitá-lo no nome de Jesus. Em que você tem baseado a sua esperança? Em que você tem baseado a sua esperança? Em que você tem colocado a sua fé? O que você tem buscado? A nossa tendência às vezes é nos concentrar nessa superfície. Nós ficamos tão embaralhados com os sintomas
que nós começamos a buscar solução para os sintomas. Você precisa buscar o nome de Jesus. Você precisa colocar Jesus no seu casamento. Você precisa colocar Jesus na sua família. Você precisa colocar Jesus nos seus negócios. Você precisa colocar Jesus nos seus projetos, nos seus planos, nos seus sonhos. Você precisa colocar Jesus na vida dos seus filhos. Você precisa colocar Jesus na vida dos teus netos. Você precisa colocar Jesus, o nome de Jesus, em todas as áreas da sua vida. Porque esse nome tem poder. Esse nome é poderoso. Esse nome é exaltado. Esse nome é tremendo, ele é majestoso. Você pode ficar de pé comigo nesta manhã? Nós vamos orar ao Senhor. E eu quero ativar a sua mente nessa manhã. Talvez você veio aqui com alguma situação que precisa de resposta. Talvez algum problema na sua vida que você tem tentado resolver. E às vezes, queridos, não é que a gente faz isso conscientemente. A gente às vezes até conhece a Bíblia, só que inconscientemente a gente coloca a nossa expectativa nas coisas do homem. Inconscientemente nós colocamos a nossa expectativa naquela pessoa que a gente acha que vai ajudar a gente. A expectativa naquele líder até mesmo, a expectativa naquela circunstância, a expectativa na força do nosso braço, a expectativa no nosso plano, no nosso projeto. Nós vamos colocando expectativa em tantas coisas. Mas eu quero te lembrar que é o nome de Jesus que é poderoso para trazer salvação, libertação, transformação, saída para você nessa manhã. No nome de Jesus a cura, no nome de Jesus a libertação, no nome de Jesus a solução, no nome de Jesus a resposta, no nome de Jesus a livramento, no nome de Jesus há direcionamento. No nome de Jesus portas se abrem. No nome de Jesus portas também se fecham. O nome de Jesus tem poder. Jesus é poderoso para fazer aquilo que nós precisamos. Porque na verdade Ele já fez tudo o que nós precisamos. Ele já venceu na cruz. Ele já liberou bênção sobre as nossas vidas. Nós precisamos acessar isso. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos colocar Jesus nas diversas áreas da nossa vida, amém? Você entende o que Deus fala com você nessa manhã? Eu quero fazer um convite, eu quero te convidar. Você que tem alguma situação, eu quero que você faça um exercício comigo, eu vou te ajudar nesse exercício. Você vai colocar o nome de Jesus nessa situação. Você está aqui nessa manhã e talvez há uma situação lá na sua família. Você tem tentado resolver, tem criado expectativa, decepcionado, frustrado. Vamos colocar o nome de Jesus nessa situação dessa família, em nome de Jesus. Você tem uma situação empresarial, uma situação pessoal, uma situação espiritual. Eu quero com você nessa manhã colocar o nome de Jesus nisso. E para isso eu quero convidar você a ter um passo de fé. Vir até aqui ao altar, vir aqui à frente. Eu vou junto com os pastores, o missionário está orando por você. Nós vamos apresentar o nome de Jesus, nós vamos colocar o nome de Jesus. Talvez você precisa representar um filho, você precisa representar uma nora, um neto, uma situação, uma dificuldade, um problema, seja o que for. Venha até aqui, até o altar. Nós vamos colocar o nome de Jesus, pedir o louvor para estar cantando uma canção. Nós vamos orar também sobre a sua vida no nome de Jesus. Tem a ver com a minha oração, não tem a ver com a tua oração, tem a ver com Jesus, é o nome dele. Ele é poderoso para mudar, ele é poderoso para transformar, ele é poderoso para salvar, ele é poderoso para libertar, ele é poderoso para alterar realidades, alterar situações. Nós cremos no poder do nome de Jesus. Porque a minha alma espera.
de Deus, um Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não preciso areia que voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisa areia que voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Quero nesta manhã declarar sobre a tua vida o nome de Jesus. Declarar que Jesus ele traga a manifestação do milagre como um sinal profético na tua vida, de que ele reina, de que ele manifesta graça, que ele manifesta amor, que ele traz libertação, cura, provisão, direção. Que o nome de Jesus confirme o milagre sobre ti e que tu venhas descansar nesse nome que é acima de todos os nomes. Colocar somente nele a tua confiança, colocar somente nele a tua fé, colocar somente nele a tua esperança, e saber e crer que somente Jesus é poderoso, somente Jesus é suficiente para libertar, para transformar, para restaurar, para libertar a tua vida, para te dar salvação, vida e vida em abundância. Eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus negócios, os teus projetos, que nesta manhã você saia daqui diferente, não pautado nas questões superficiais, externas, mas crendo e depositando a sua fé em Jesus, que é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, que é o nome acima de todos os nomes, em Jesus, que é aquele que operou o milagre, que operou a salvação ao se entregar naquela cruz, em Jesus que venceu a morte, em Jesus que está vivo, em Jesus que nos confere a autoridade para no seu nome expulsar demônios, no seu nome liberar cura aos enfermos, no seu nome declarar libertação aos cativos. Por isso, no nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, nesta manhã. Aleluia.